E olha, falando em recomeço, a gente hoje tem Amor Exigente, que lida com momentos tão especiais de recomeço. Aliás, ali a gente recomeça todo dia, vivendo um dia de cada vez. Amor Exigente é uma instituição de auto e mútua ajuda, tem algumas imagens para você acompanhar. São reuniões semanais, 2 horinhas, com uma mudança tremenda. É um programa que está espalhado por todo o Brasil, alguns lugares da América Latina. Ninguém paga nada para participar. E aprende-se muito, e como eu falei, é sempre estimulado a recomeçar. Mas para recomeçar a gente tem que entender quem a gente é, entender qual é o estágio em que a gente se encontra. E hoje a gente vai falar sobre o estágio da negação. O dependente químico, o codependente, uma pessoa que tem mau comportamento, tem sempre esse momento da negação. E a gente vai falar sobre isso agora com Luiz Fernando Calduro, que é presidente de Amor Exigente, e também com um voluntário, que é o Gabriel Mori, proprietário da Clínica Legacy. Sejam bem-vindos. Que cara é essa? Sorriso, alegria, me dá um abraço alegria. Aqui. Tudo bom? Eles estavam sérios aí me olhando. Cada vez melhor, Cláudia. E eu tô também. E muito feliz de estar aqui com vocês. Da nossa nova vida, não é? É sempre assim. Você sabe, Luiz Fernando, hoje especialmente eu estou muito contente. Eu queria até dar os parabéns para a Rede Globo de televisão, que ontem começou uma série que eu achei muito bem feita, muito séria, mostrando o Casagrande e o vício da cocaína, né? Onde palavras foram usadas de forma correta, onde as coisas foram mostradas de forma transparente. Eu fiquei tão feliz porque durante muito tempo a gente conviveu também com uma negação da mídia, da sociedade em relação à adicção. E que bom que isso está mudando, né? Pelo menos eu espero que esteja mudando mesmo. Concorda, Gabriel? Concordo plenamente, está mudando, a mídia está abordando cada vez mais os assuntos relacionados à droga. E não só relacionado à droga, mas também relacionado à recuperação, né? Está sendo divulgado muito mais e a matéria de ontem conseguiu abordar, assim, de uma maneira ampla, né? Não só a perspectiva relacionada à droga em si, como, por exemplo, a história do Casagrande, como também o que acontece no nosso meio social, o que vem acontecendo na Cracolândia, que ainda vivenciamos esse problema, que o problema simplesmente parece sem fim, que ainda faltam algumas atitudes a serem tomadas, mas há grandes perspectivas, né? O assunto está sendo abordado de uma maneira muito mais ampla e eu fico muito feliz também em poder fazer parte disso junto com o Luiz, junto com você e com tantas outras pessoas que vêm podendo fazer a diferença positiva na vida dessas pessoas. Isso é maravilhoso. Uma coisa que me chamou a atenção nessa matéria, e eu fico feliz de ser o tema de hoje, é a negação. Até um rapaz ainda em processo de negação ali, tentando entender o que é o uso que ele faz da cocaína, né? E negação é comum, é um estágio frequente. É um estágio frequente, muito comum, inicial, ela acontece logo no começo da dependência química e também quando a família começa a perceber que tem alguém fazendo uso. E eu tenho 2 imagens, Cláudia, que eu gostaria de dizer que exemplificam muito bem o que é a negação. Uma está na natureza, que é o que a avestruz faz quando ela está diante de um predador. Ela esconde a cabeça na areia e expõe o corpo todo dela e ela é predada. E o segundo exemplo é quando eu comecei a dirigir, os carros não tinham o retrovisor do lado do acompanhante. Então a gente olhava apenas para o vidro traseiro do carro e muitas vezes a gente dizia assim, alguém pode estar no meu ponto cego. O meu ponto cego era não ver alguém que estava ao meu lado, porque não estava exatamente atrás de mim, estava ao meu lado e eu não via. Ele estava ali e eu não via. E a negação é bem isso. O problema está ali e eu não estou vendo o que está ali. Então, eu digo que não tem o problema. Então, o grupo de apoio é muito importante, porque o grupo de apoio vai me alertar. Alguém que não está dirigindo ali, que está de fora do carro ou até acompanhando atrás, dizer, olha, cuidado que tem um carro aqui que vai te passar. Porque a negação pode acontecer tanto da parte do adicto, dele achar que a droga ainda não é uma dependência, de que ele controla a droga, quanto do familiar que não consegue enxergar que o adicto é um dependente e mesmo enxergar que ele contribui nessa relação, é isso?
Não é, Gabriel? Isso mesmo. É isso. Na verdade, a negação ela sempre acontece em ambos os casos, tanto com o dependente químico, quanto também com o familiar, né? Muitas vezes eles sabem que existe problema, porque a negação ela é bastante do subconsciente, né? O que é muito diferente de mentira, tá? É muito importante frisar que negação é uma coisa, mentira é outra, né? Mentira, muitas vezes, ela acaba acontecendo, na sua grande maioria das vezes, de maneira consciente. A negação não, a negação ela é inconsciente, ela vem do subconsciente. Então, o que acontece? Há a existência de um problema e como eu tenho dificuldade em lidar com esse problema, seja eu dependente químico ou seja eu família, o que acaba acontecendo? Eu nego a existência desse problema, porque socialmente é muito difícil de ser aceito para mim, né, como família ou para mim como um dependente químico. Então eu acabo negando a existência desse problema como um mecanismo de defesa. Então é praticamente um mecanismo de defesa. Eu não sei o que fazer, tenho medo do que pode vir, tenho medo das mudanças, então de primeiro momento eu nego. Né? Não é uma mentira, tem diferença então entre negação e mentira. Eu quero entrar um pouquinho nesse ponto para tentar ajudar quem está em casa. Mas aí a gente tem uma matéria que fala um pouco sobre isso, talvez possa nos ajudar aqui. Que não é fácil admitir quando o ente querido é dependente químico, né? Isso a gente já está falando. E daí essa matéria a gente aprende porque ela mostra que abrir os olhos para esse problema é importante. E só assim, abrindo os olhos, a gente consegue procurar ajuda, tá? Então, algumas pessoas que viveram isso na pele que falam, agora eu quero que você acompanhe. Na verdade, no começo, eu sempre quis fugir dessa história, né? Não é possível, mais um não. Mas aí a vida foi mostrando, foi me derrubando mesmo, né? Eu tinha um preconceito com usuário de droga, entendeu? Então eu tive que vencer uma série de barreiras, né? Eu tinha um conceito formado na minha cabeça que eu tive que, tudo isso, né, teve que se desfazer. Quando eu descobri dos dois, nossa gente, foi assim... Foi uma facada, né, no coração da gente, porque você fala, poxa vida, né, 2 meninos tão inteligentes, tão espertos, porque eles nunca me deram trabalho. Eles foram me dar trabalho depois dos 18 anos, que eu fui descobrir essa adicção deles, né. Aí, controlando e pondo em prática algumas coisas que a gente vem aprendendo aqui, né, mas que é um baque para uma mãe, né. Foi diagnosticado esquizofrenia. Aí eu cheguei e falei, pô, mas ele está sendo internado direto. E eu falei para meus pais, ele é internado porque ele toma os remédios e tudo, mas ele está usando maconha. Nossa, imagina, você está louco. Então eu fiquei um tempo bom para convencer meus pais que é o que estava acontecendo. E aí finalmente ele surtou de novo. E fizemos um toxicológico e claro que saiu o uso da maconha. A família foge da realidade usando a negação como mecanismo de defesa. O dependente não admite as consequências da sua doença porque tem a necessidade de continuar usando drogas. Esse processo vira um ciclo vicioso que só pode ser quebrado quando uma das partes decide buscar ajuda. A gente demora para procurar ajuda, demora muito. Até que eu falei, não, chega, não aguento mais. Olha, vai buscar ajuda, porque olha, não dá, sozinho não dá, não tem como. A gente fica se trazendo um monte de sentimentos muito ruins, de culpa, de nossa, precisa de grupo. Muito bom, né? Quando a gente vê uma outra pessoa abrindo o coração. Eu fico muito feliz porque, com certeza, muita gente em casa se identificou. Obrigada a todos que participaram, né, Gabriel? Sim, muita gente se identificou. Eu estava prestando bastante atenção na história. A mãe falando que demorou muito tempo para pedir ajuda. E, geralmente, esse tempo, através de alguns estudos que foram feitos,
leva em média de 3 anos, de quando uma família descobre a existência do problema, até para que efetivamente ela venha pedir uma ajuda e decidir mudar. Ou seja, é um processo de 3 anos, onde a negação, ela simplesmente toma conta, tanto da família, por não querer acreditar nesse problema, por achar que vai ter solução, né, até caírem todas as fichas, então demora muito tempo. Aí vai negando a existência do problema e de tanto negar isso se transforma num hábito. E depois que se transforma num hábito, é muito difícil de mudar. Que nem ela falou, até que uma parte aceite essa mudança, ou que venha pedir ajuda, demora, né? E nesse meio tempo, muita coisa pode acontecer, entendeu? É porque é uma doença progressiva, né? As coisas vão piorando. Sempre piora. A tendência é aumentar. Então, a pessoa ela começa usando droga geralmente cedo, né? E isso vai crescendo porque não acredita que realmente vai se tornar um dependente químico. Então, esse processo de negação começa desde cedo, né? E quanto mais essa porta da negação estiver aberta, as outras portas de tantas possibilidades ficam fechadas, como, por exemplo, da recuperação. Então, a pessoa mantém a porta da negação aberta e a porta da recuperação fica fechada. E essa porta da recuperação tem várias outras possibilidades, como, por exemplo, a liberdade de se tornar uma pessoa melhor, né? A liberdade de escolha, né? De ser alguém. Então, essa porta aberta, ela traz muitos problemas. Orgulho, agressividade. Então, eu nego a existência de um problema. A partir do momento que isso vai progredindo e começa a ficar muito acentuado, o que acontece? As pessoas começam a confrontar esse problema. E quanto mais eu sou confrontado, enquanto eu não aceitar essa realidade, maior a agressividade que eu respondo a essa pessoa, entendeu? Então, sempre alguma parte, de alguma forma, vai ter que ceder, muito através de conversa. E a negação não é característica somente do dependente químico, né? É uma característica de muitas pessoas que não aceitam essa realidade. A gente pode dar vários exemplos disso, como pode acontecer. Por exemplo, tem uma pessoa que está andando de carro, o pai está em casa, né? Ele é casado, a esposa sofre um acidente de carro, morre, ou o filho morre, ou algo possa acontecer. Então, até a pessoa aceitar que aquilo aconteceu de repente, né? Muitas vezes a pessoa pode até preparar a mesa de jantar, mesmo sabendo que ela já morreu. Por quê? Porque nega a existência daquela realidade. Tem muita dificuldade em lidar com a dor, né? E isso não acontece somente com quem está no uso de droga. Num processo inicial de recuperação, ou a pessoa, quando entra em recuperação, pode negar a existência, por exemplo, de um processo de recaída. Achar que está bem, que está tudo legal. O pai ou a mãe, muitas vezes, sabe que ele está num processo de recaída, mas também, muitas vezes, por não querer acreditar que aquilo está acontecendo, nega a existência do problema. Então, deixa passar. Você Entendeu? falou uma coisa agora que chamou muito a minha atenção, que é a dificuldade de aceitar a dor, de lidar com a dor. Sim. Né? Isso pode ser um estopim para negação. Então, vai doer, eu prefiro fingir que nada aconteceu. Existe também a possibilidade da pessoa ter dificuldade de lidar com mudanças, porque aí eu penso assim, não é só o dependente químico também, como o Gabriel já colocou, que passa pelo processo de negação, mas muitas vezes numa família onde tem a dependência química instalada, um pai ou uma mãe que já entendeu que precisa fazer mudanças, prefere negar toda aquela confusão, toda aquela doença, porque não quer também se expor, né? Não quer olhar e falar, eu preciso mexer nessa ferida e eu preciso fazer mudança no meu comportamento, na minha conduta. Você como pai, isso faz sentido, Luiz? Sim, porque vai dar um trabalho, nós costumamos brincar no Amor Exigente. Vai dar um trabalho para a gente poder mudar o nosso comportamento, tomar uma atitude, enfrentar uma crise, a gente já está vendo isso. Então nega, é só uma maconha, é só uma cerveja. Eu estava falando para o Gabriel antes de entrar aqui, vocês sabem, eu tenho uma irmã que teve um coma alcoólico aos 52 anos de idade e dali foi encaminhada para um tratamento de dependência química. E eu e minha outra irmã, quando fomos acompanhá-la na primeira sessão nesse tratamento, o médico perguntou, mas a senhora bebe? Ela disse, sim. O quanto a senhora bebe? Ela falou, aproximadamente meio litro de vodka por dia. E eu e minha outra irmã só faltamos cair da cadeira, porque nós achávamos que era só uma cerveja. Mas como que alguém só com uma cerveja vai entrar num coma alcoólico? A gente sabia que ela bebia, mas fica uma negação. É um processo inconsciente mesmo, é por isso que precisa de grupo de apoio. Para alguém dizer, olha, está acontecendo alguma... É fazer o confronto fraterno, não é? Dizer para a pessoa que ela está precisando abrir os olhos. No primeiro momento, talvez ela não abra.
O que eu gosto muito do grupo de apoio é que ali é todo mundo igual, né? Às vezes a gente tem medo de mudança, vive na negação porque tem medo de encarar a realidade, tem medo da dor, porque se sente muito julgado, a sociedade julga, né? E o grupo de apoio, ele liberta desse ponto, não tem julgamento, é todo mundo igual, eu acho isso lindo. Eu sempre falo aqui pra você com muita paixão por Amor Exigente, porque eu vejo que funciona exatamente nesse ponto, sabe? Não fica só, minha amiga, ninguém vai te julgar, não. A tua dor não é diferente da do outro, o que você tá passando, a sua vida não é mais vergonhosa do que a vida de ninguém, não. Aliás, quem é que pode julgar alguém, né? A gente tá aqui pra viver, pra aprender, pra crescer, né, Gabriel? Exatamente. Mas eu acho muito importante também frisar que no próprio grupo, nos grupos de autoajuda, basicamente o que os grupos fazem, principalmente Amor Exigente, eu seguro minha mão à sua e uno meu coração ao seu. Ou seja, eu não estou mais sozinho, eu faço parte de um grupo. Sozinho eu vou mais rápido, em grupo eu vou mais longe. Mas mesmo em grupo, se não estivermos sempre atentos, a gente acaba morrendo afogado, porque o grupo ele vai te ensinar a nadar, né? Mas muitas pessoas que morrem afogadas são aquelas que abusam justamente porque sabem nadar. Então tem muita informação, pelo fato de ter informação, vê o filho num processo de recaída, vê o filho muitas vezes até recaindo e usando droga, mas acha que está tudo bem. Não, está tudo bem, porque ele está trabalhando, né? Ele voltou a usar droga, mas ele está usando a droga dele, mas ele trabalha, ele está estudando, ele não deixou de fazer as coisas dele, eu estou frequentando o grupo, então eu aprendi a lidar melhor com isso. É uma via de auto-engano e também, você me corrige se eu estiver errado, Luiz, é também um processo de negação muito grande. Por quê? Porque, veja bem, eu como pai, eu frequento o grupo, né? Meu filho já entrou no processo de recuperação, recaiu, mas não deixou de fazer algumas obrigações, né? Como, por exemplo, trabalhar e estudar. Tem acordado no horário, mas está usando droga, né? E mesmo eu frequentando o grupo não significa que, já que eu estou frequentando o grupo, então eu aprendi a lidar melhor com o problema, eu aprendi a lidar melhor com essa adicção dele. Já que ele está trabalhando, estudando, eu estou me sentindo bem pelo fato de ele não deixou as responsabilidades. Perceba? Então, este excesso de autoconfiança também é um processo de negação, porque como eu frequento o grupo, eu nego a realidade do que está acontecendo, né? Deixo por extrair e começo a contar para mim que eu aprendi a lidar melhor com isso. Perfeita a sua colocação. Eu fico feliz porque assim, a gente, muito. Apesar de estar falando aqui com o Brasil todo, com muita gente que nunca foi a um grupo de apoio, a gente também está falando com muitos que participam de grupos de apoio, de grupos de Amor Exigente. E uma coisa que é importante a gente ficar realmente atento, é isso que o Gabriel falou, né? E lembrei até daquele versículo, aquele que está de pé, que cuide para não cair, porque a gente é frágil e pode cair a qualquer momento. Tenho conversado com o Luiz Fernando da importância dos coordenadores partilharem, da gente continuar aprendendo, porque assim, a dependência química é uma doença que não tem cura, tem controle, mas é um dia de cada vez. E a codependência também não tem cura. Tem controle, um dia de cada vez, porque é facinho do codependente voltar a ficar muito na recaída da codependência, não é verdade? Mesmo tendo tantas informações, né, Cláudia, que quem é que pode estar bem usando drogas? Ninguém. Mas muitos acabam dizendo isso, eu vim ao Amor Exigente, o Amor Exigente é para mim, eu estou bem e o meu filho está usando drogas, mas ele está bem, ele não pode estar bem se ele está usando drogas. Então é claro que o Amor Exigente é para mim, para que eu não viva a vida do outro, mas eu tenho que saber que o meu filho está num processo de doença grave e que se ele está bem hoje, ainda não está mal. Doença do ainda, não é, Gabriel? Exatamente. Luiz, tem curso sábado que vem, é isso? Curso sábado que vem, dia 26 de maio, em Campinas, ainda há algumas vagas. O Gabriel estará lá, vai dar uma palestra sobre mudança de comportamento. Será muito bom, então, Dona Mara estará lá conosco. Vá. Saudades de Dona Mara, hein, Cláudia? Dia 26 de maio. Dona Mara, um super beijo. A gente tá com muitas saudades. Até a nossa maquiadora Letícia, ela todo dia me pergunta, cadê a Dona Mara? Vem que a gente quer te ver, tá? E o site é amorexigente.org.br, você entra lá, já faz a sua inscrição. Se você não domina a internet, pode ser pelo telefone no 019-3252-2630. A Clínica Legacy, Gabriel, você é o proprietário, ela fica onde? Fica em Vargem Grande Paulista. É uma clínica ou é uma comunidade terapêutica? Não, é uma clínica de recuperação. É uma clínica de recuperação, tem diferença, né? Tem diferença, sim. Comunidade terapêutica
tem uma diferença muito grande no sentido de corpo clínico, no sentido de intensidade do tratamento e algumas outras especificidades, né? Então a gente tem um atendimento semanalmente com médico e com psicólogo, tem diversos profissionais como proximidade de enfermagem, da área de nutrição. Então, Qualquer tudo dia isso, a gente vai lá para conhecer tudo por isso favor, de perto, tá o convite bom? está em aberto. Luiz Fernando, muito obrigada. Eu que agradeço, o Amor Exigente sempre agradece esse espaço. Profunda gratidão, Cláudia. Obrigada. Obrigada, Gabriel. Eu que agradeço. E obrigada a você que está aí acompanhando, atento a tudo que a gente tem aprendido. E até a próxima, gente. Força, fé e alegria, viu? Alegria. Igual o Padre Haroldo, né? Que é o fundador de Amor Exigente. Alegria! Faze bem. Faz bem, Luiz Gabriel.